pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. Nesse vídeo nós vamos estar falando ou complementando o primeiro vídeo que nós falamos de filosofia escola e filosofia de manual. A necessidade desse segundo vídeo se dá pelo fato de que nós vamos estar distinguindo um tipo de filosofia escola que pode nos trazer algumas pegadinhas com relação ao tipo de literatura ou de bibliografia secundária, que nós chamamos de comentadores, quando nós vamos trabalhar textos de filosofia relacionados à pós-graduação. Então, no primeiro vídeo nós falamos de um tipo de abordagem de comentários voltados para a graduação e a educação básica, e até damos algumas dicas e exemplificamos literatura relacionada a esse perfil e outro tipo de literatura relacionada a um tipo de comentário filosófico mais aprofundado, voltado para a pós-graduação, certo? Então, como nós falamos, a filosofia de manual ela é aquele tipo de comentário voltado para você entrar no assunto e não vai ter uma profundidade tão grande, tratando temas muito específicos de certos temas e certos filósofos. Às vezes também não vai estar aprofundando sobre as línguas originais, pegando muito termos técnicos, uma linguagem que também não é tão abstrata. Então, essa seria a filosofia de manual, porque quem vai trabalhar a graduação e a educação básica não precisa se aprofundar nesses temas, ou até mesmo em comentadores, em que certos comentadores especialistas dos especialistas divergem. Mas, quando a gente fala de filosofia de escola, a gente está falando de pesquisas a nível de mestrado e doutorado, pesquisadores que estão renomados em certo tema ou em certos filósofos, certos nuances em cada filósofo, em certos temas que há uma divergência sobre um determinado assunto. Isso é aquilo que a gente chama de filosofia escola. Mas, quando a gente fala dessa segunda parte da filosofia escola, que esse vídeo é especificamente ou um aprofundamento sobre a filosofia escola, a gente está falando também de filósofos que comentam filósofos. Então, quando a gente entra nesse campo, nós vamos estar falando de filósofos que vão estar comentando bem e até vão ser especialistas em outros filósofos, e filósofos que às vezes eles tomam a filosofia de outros filósofos, comentam, mas colocando as suas próprias teses e as suas próprias ideias. Então é preciso tomar muito cuidado sobre isso. A gente tem que, quando a gente fala de história da filosofia, inevitavelmente a história da filosofia vai ser o quê? Você comentar o filósofo anterior, ser influenciado por ele e às vezes procurar refutar e falar mal desse filósofo, né? Então vou pegar um exemplo básico aqui. Aristóteles estudou na escola de Platão, foi influenciado pela teoria das formas de Platão, através da ideia de substância, mas ao mesmo tempo buscou refutar as ideias, a metafísica de Platão, na medida em que, para ele, as substâncias, as formas existem, mas não é preciso duplicar o mundo, criar um outro mundo para dizer que essas formas estão em outro mundo. Então, ele vai dizer, as formas existem, mas as formas são as substâncias e elas existem somente nesse mundo. Por quê? Porque também
qual é a relação causal entre o mundo das formas e o mundo concreto, por exemplo. Qual é a relação entre esse mundo intermediário, que seria onde estaria os números ou as matemáticas, e a relação causal entre o mundo concreto. Mesmo porque Aristóteles, por exemplo, a noção de causa, tanto que ele vai desenvolver a ideia das 4 causas, ela é muito importante no sistema aristotélico. Então ele se apropria da teoria das formas de Platão e procura, através da ideia de substância, e procura refutar a teoria das formas de Platão. Então aqui é só um exemplo básico de como essa apropriação existe e esse comentário existe. E aí, no decorrer da história da filosofia, Tomás de Aquino vai também procurar comentar Aristóteles, vai tentar refutar os marxistas. Eles vão modificar as teorias de Karl Marx e procurar buscar as dificuldades e reinventar essa filosofia. Mas, enfim, existiram na história da filosofia filósofos que fizeram, comporam manuais de história da filosofia e que comentaram filósofos. Um exemplo muito claro desse é o filósofo Hegel. Hegel, alguns dizem até que a ideia de história da filosofia e o modelo que nós temos assim de ensino de filosofia enquanto história da filosofia nas universidades veio da valorização que Hegel deu à história da filosofia. Porque para ele, a história da filosofia, ou a história do mundo, da humanidade, é a história da razão. E, nesse sentido, a filosofia, na medida em que os filósofos vão comentando, outros filósofos vão procurando refutar, a razão ela vai se desenvolver através da própria história da filosofia, na medida em que ela toma consciência, e até mesmo uma consciência histórica do seu momento, e vai procurar até refletir sobre o seu tempo. E Hegel, ele comenta, outros filósofos, ele comenta se apropriando dessas ideias e colocando suas ideias filosóficas através desses filósofos. E aqui eu tenho um texto dos pré-socráticos da coleção dos pensadores, onde vai ter aqui comentários de fragmentos dos pré-socráticos e vai ter aqui, por exemplo, Nietzsche e o próprio Hegel comentando nessa obra. Não vai ter só Nietzsche e Hegel, mas vai ter Nietzsche e Hegel comentando o pensamento pré-socrático, por exemplo. Então, qual é o problema de você pegar Nietzsche e Sócrates como comentadores? É porque Nietzsche e Sócrates vão colocar as suas próprias ideias no pensamento pré-socrático. E você vê principalmente em Hegel, a influência das ideias dele no pensamento pré-socrático. Ou seja, não seria a interpretação fiel do pensamento pré-socrático, mas seria ideias deles, tanto de Hegel quanto de Nietzsche, influenciadas no comentário dos filósofos pré-socráticos. Então, não é interessante e até perigoso se você está ali no nível de pós-graduação, você usar esses textos como base para interpretação. Nietzsche, quando a gente tem lá A Origem da Tragédia, né, que é o primeiro livro de Nietzsche, ele vai fazer uma interpretação própria do pensamento da tragédia e também do pensamento pré-socrático. E ele vai inventar sua própria filosofia a partir de um comentário do pensamento pré-socrático, do pensamento homérico. Claro que, em alguma medida, você vai ter certas verdades
a interpretação, em alguma medida, vai ter uma interpretação fiel. Mas, na verdade, Nietzsche, por exemplo, vai se apropriar das ideias do pensamento grego, pré-socrático e do pensamento da tragédia grega e vai reinterpretar. Então é preciso ter muito cuidado a fazer essa interpretação. Então, se você quer se especializar, por exemplo, na tragédia grega, obviamente você vai ter que estudar Nietzsche, até mesmo para ter o conhecimento sobre o pensamento de Nietzsche sobre a tragédia grega. Mas tomar ele como um comentador fiel da tragédia grega e do período pré-socrático é um tanto perigoso. Um outro filósofo, que aí eu vou também inverter, a gente tem Nietzsche e Hegel comentando a história da filosofia e nós temos Heidegger comentando Nietzsche. Heidegger fez uma série de cursos sobre a filosofia de Nietzsche e alguns falam do Nietzsche metafísico de Heidegger. E é uma interpretação, para grande parte dos especialistas, é uma interpretação equivocada que Heidegger faz do pensamento de Nietzsche, colocando ele como o último metafísico. E aí a gente precisa entender que Nietzsche, inevitavelmente, quando ele fala, por exemplo, da ideia de vontade de potência, ou quando ele vai desenvolver, em alguma medida, uma antropologia, se você for ler pelas lentes da metafísica, ali tem uma metafísica. Mas Nietzsche, enquanto tal, ele não está preocupado em fazer metafísica. Questões de Deus, questões da alma, as questões clássicas da metafísica, Nietzsche não está preocupado com isso. E Nietzsche se insurge contra a metafísica. Então, colocar Nietzsche, como Heidegger faz, como último metafísico, é uma ideia equivocada e perigosa. Se você for recorrer a Heidegger para fazer essa interpretação do pensamento nietzschiano. Então, você tem... se você quer se especializar na filosofia de Heidegger, você tem que ter domínio do pensamento e até mesmo dos equívocos de interpretação que ele faz sobre Nietzsche. E isso acontece também com Aristóteles. Ele tem um livro chamado Interpretações Fenomenológicas de Aristóteles. Então, é uma interpretação dele, entendeu? Que enquanto filosofia de Heidegger é válido, mas é um equívoco você pensar que Heidegger, que Aristóteles tem lá naquele período já uma fenomenologia, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Nietzsche, o mesmo vale quando a gente fala de, por exemplo, Deleuze e de Michel Foucault. Michel Foucault toma os conceitos de genealogia de Nietzsche e desenvolve a sua ideia de genealogia, que vai ter uma grande contribuição para o pensamento filosófico. Mas, quando você pega Deleuze e o próprio Foucault interpretando o pensamento de Nietzsche, para muitos especialistas, é perigoso usar Foucault e Deleuze como base para comentários sobre Nietzsche, né? Por outro lado, o próprio Deleuze, ele tem uma interpretação muito interessante sobre, por exemplo, o pensamento aqui, de Spinoza. Spinoza, Deleuze fez cursos sobre o pensamento de Spinoza, sobre o pensamento de Leibniz, e sobre o pensamento do próprio David Hume. Se eu não me engano, a tese de doutorado dele foi sobre Hume, e é um livro muito estudado para você fazer o debate sobre o pensamento de David Hume. Então, quando Deleuze, por exemplo, comenta Spinoza, comenta Hume, comenta Leibniz, apesar de alguns especialistas também
achar problemática a interpretação dele que ele faz sobre Leibniz, ainda assim é um comentador, uma escola recomendável e que é usado no debate para fazer o pensamento. E, inclusive, existe um livro de Deleuze, A Filosofia Crítica de Kant, que também é muito utilizado para você introduzir na obra de Kant. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente pega filósofos que vão comentar outros filósofos, você usar isso como bibliografia secundária, como uma escola. Por exemplo, um livro também muito polêmico, para alguns, é a interpretação de Kierkegaard sobre Sócrates, o conceito de ironia em Sócrates. Né? Então, alguns colocam que Kierkegaard era um filósofo, não era necessariamente um especialista ou um comentador confiável para comentar a filosofia de Sócrates. Então, você tem aí, para Sócrates, você tem Gregory Vlastos, você tem Guthrie, você tem Julian Hannas, você tem George Groot, que são comentadores que, mesmo que já tem um tempo, são comentadores básicos para você, por exemplo, interpretar a filosofia socrática. Né? Você tem David Ross para comentar a teoria das ideias de Platão, apesar de ser uma interpretação datada. É usado como uma bibliografia que você tem que passar para interpretar esses filósofos, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado e pesquisar. Hoje a gente tem chat GPT, as inteligências artificiais, você bota lá no Google lá e coloca quais os intérpretes confiáveis sobre a filosofia de fulano de tal. E você vai ter uma informação interessante sobre comentadores, sobre especialistas, sobre escolas de determinados filósofos. Entendeu? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Procurem aí buscar aí os melhores comentadores para você não se equivocar sobre a sua pesquisa de pós-graduação em filosofia. Como sempre, nós estamos em outras plataformas, tem um Pix para contribuição e até a próxima.